Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui, professor Humberto Espíndola, mais uma vez trazendo um assuntinho de sala que eu discuti hoje com a galera aqui do curso de farmácia. Bom, gente, aula de antibiótico terapia, estudo aí dos fármacos utilizados para tratamentos de infecções bacterianas. E aqui eu queria fazer um super resumex com vocês, como vocês estão vendo aqui no título, alvos de ação dos antibióticos antibacterianos. Muitas vezes, pessoal, a gente confunde muito essa quantidade gigantesca que existe de antibióticos antibacterianos. São muitos nomes, são muitas classes e são muitos diferentes mecanismos de ação farmacológicos e que muitas vezes confunde a nossa cabeça, né? Então eu sempre tento trazer de uma forma mais simplificada, de uma forma mais ampla, essas diferenciações de mecanismos de ação que eu acho que facilita muito na cabeça do meu aluno quando eles estão vendo, né, pela primeira vez a farmacologia dos antibióticos. Vamos fazer um esqueminha aqui para vocês? Se liga aí, ó. Alvos de ação dos antibióticos. O que nós temos que focar, pessoal, quando nós falamos de alvos de ação dos antibióticos antibacterianos? Basicamente é o seguinte, imagina o seguinte, você tem uma célula bacteriana, certo? Então você tem lá a bactéria. E essa bactéria, ela vai ter as suas estruturas, tá? Então, primeira coisa importante que nós temos que entender aqui é o seguinte. Quando nós falamos de um antibiótico antibacteriano, nós estamos falando de substâncias químicas, de fármacos, que detêm uma certa seletividade por esse tipo de célula e uma toxicidade, e consegue com isso ou bloquear o crescimento, que é o que nós chamamos de fármacos bacteriostáticos, ou matar essas cepas bacterianas literalmente, tá? Que seria aí os fármacos considerados bactericidas. Agora, como é que a gente pode fazer a diferenciação desses mecanismos de ação? Eu sempre gosto de fazer a diferenciação aqui, pessoal, pensando em 4 grandes alvos de ação desses fármacos. Quem são esses grandes alvos de ação? Primeiro de todos, e muito importante, é a parede celular / membrana plasmática, tá? O que esses fármacos vão fazer? Ó, membrana plasmática. O que esses fármacos vão fazer, gente? O alvo de ação desses, como por exemplo as penicilinas, as cefalosporinas, os monobactâmicos, os carbapenemos, o alvo de ação deles é atingir uma região na parede celular das bactérias chamada de peptídeo glicano. Esse peptídeo glicano ele é importante para fazer a resistência dessa parede celular. Tá? Existe todo um processo metabólico que precisa acontecer com o peptídeo glicano para ele manter a forma que aquela bactéria tem. Pois bem, quando você tem fármacos como esses grupos que eu mencionei para vocês, penicilinas, cefalosporinas, monobactâmicos, carbapenêmicos, ou carbapenemos, né, tanto faz, a própria vancomicina também, que faz parte lá dos glicopeptídeos, o que eles vão fazer? Simplesmente esses fármacos vão lá nessa parede celular e inibem o metabolismo do peptídeo glicano. Tá? Tem uma enzima lá específica, né, a transpeptidase, que é uma enzima que é importante para a manutenção desse peptídeo glicano, e esses fármacos, portanto, vão lá e enfraquecem essas ligações, fazendo com que essa bactéria venha a se romper. Na membrana plasmática, existem alguns fármacos importantes também, como a daptomicina, como a bacitracina, que é muito usada aí em uso tópico, em cremes, né, e pomadas de uso tópico aí, antibacteriana. Assim como a polimixina B, que são antibióticos cujo alvo de ação é a membrana plasmática. Então, eles vão lá e geram uma certa desorganização nos fosfolipídios, cada um com mecanismos específicos, mas a minha ideia aqui é trazer para vocês os mecanismos gerais, né, do alvo de ação desses fármacos, aonde vai rolar um desequilíbrio da membrana plasmática e essa bactéria acaba, né, vindo aí a sofrer também a lise celular, tá? Ela acaba morrendo por conta disso. Então, esses aqui são os 2 primeiros alvos importantes. Segundo alvo importante, galera, muito, muito importante. Síntese de proteínas, tá? A síntese. Toda célula precisa de síntese proteica, certo? Assim como as nossas células eucarióticas, elas precisam, as procarióticas das bactérias também precisam de síntese proteica. Ocorre que fármacos como, por exemplo, as tetraciclinas, os aminoglicosídeos, né, como, por exemplo, neomicina, vai fazer parte desse grupo, streptomicina também, o cloranfenicol, né, muito usado em gotas oftálmicas.
o alvo de ação deles é justamente inibir a síntese proteica. Então, esses são fármacos que conseguem ir seletivamente lá no ribossomo bacteriano, impedindo a atividade deles, impedindo a síntese proteica, e que isso acaba dificultando a multiplicação dessas células. Então, esses fármacos que inibem a síntese das proteínas bacterianas, eles inclusive são mais considerados bacteriostáticos, uma vez que o alvo de ação deles é inibir a proliferação, né, a síntese proteica, com a consequente multiplicação e proliferação da célula bacteriana, tá? Então, segundo grande alvo, inibição da síntese proteica. Vale lembrar que esses fármacos, eles não agem nas células normais, tá? Nas células eucarióticas. Eles têm uma seletividade muito interessante pelas procarióticas, o que faz com que eles não atinjam, não impeçam, né, o crescimento das células normais do hospedeiro, no caso aí dos seres humanos, ou de outros animais, né? Terceiro grande alvo, pessoal, que nós temos que entender aqui, é o metabolismo, tá? Metabolismo do ácido fólico, também chamado de folato. O que significa isso aqui? Aqui nós temos dois grupos, tá? As sulfas, como sulfametoxazol, por exemplo, as sulfonamidas, e o trimetoprim, tá? Que é um representante único aí. O que eles fazem? Esses dois grupos, vamos dizer assim, eles vão impedir o metabolismo do ácido fólico. Então, o ácido fólico ele é tão importante para as bactérias como ele é importante para nós. Sem a ativação do ácido fólico, né, na forma de tetrahidrofolato, é um processo bioquímico complexo, mas importante, sem a ativação desse ácido fólico, nós não vamos ter a produção de bases nitrogenadas, como timina e adenina, por exemplo. Se não há formação dessas bases nitrogenadas, não teremos a síntese de nucleotídeos, não teremos ATP, não teremos sequer a formação do DNA. Então, esses fármacos, como o trimetoprim e as sulfas, eles impedem exatamente o metabolismo do ácido fólico. Portanto, eles também geram aí um efeito bactericida. Eles matam as células que estão viáveis, tá bom? E o último grande alvo aqui são os fármacos que alteram a síntese de ácidos nucleicos, tá? Síntese de ácidos nucleicos. Vamos escrever de bonitinho aqui, ó. Quem são eles? Aqui existe... esse aqui é um grupo bem restrito, tá? Chamadas quinolonas, como norfloxacino, né? É um exemplo aí. Ciprofloxacino também. Que são antibióticos cujo alvo de ação deles é uma enzima chamada topoisomerase, tá? Topoisomerase 2 e topoisomerase 4. Qual é a função dessa topoisomerase? É justamente promover durante a duplicação, né, e o giro lá do DNA bacteriano e do RNA, essas enzimas, elas participam desse processo, tá? Essas quinolonas, como ciprofloxacino e norfloxacino, que eu acabei de comentar, elas inibem isso, tá? Elas impedem que essa enzima topoisomerase faça esse processo. E a hora que isso acontece, acaba gerando uma quebra, literalmente uma quebra no DNA bacteriano. Então, essa célula ela acaba entrando em lise, entendeu? Ela acaba morrendo também, porque ela não tem mais a síntese do DNA dela, né? Então, esses fármacos eles também acabam tendo um efeito bactericida. Em algumas células aí mais sensíveis, ele pode também gerar um efeito bacteriostático, mas na essência eles são realmente células, fármacos, né, com atividade bactericida, tá bom? Então, esse aqui é um super esquema para vocês, espero que vocês tenham curtido. Eu sei que é um assunto complexo, né, bastante extenso, mas esse aqui é um esqueminha que eu sempre trago para meus alunos de farmacologia. Faça essa divisão mental aqui, né, desses 4 grandes alvos, que você provavelmente não terá grandes dificuldades para entender, para estudar e compreender depois, inclusive, por que são feitas determinadas associações. As associações principais que a gente vai ter de antibióticos é justamente entre diferentes grupos, tá? Entre diferentes mecanismos de ação. É isso que faz mais sentido sob o ponto de vista da farmacoterapia dos antibióticos. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido. Curta aí, faça perguntas se vocês quiserem que eu respondo no vídeo para vocês.